Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Floda-se. Aqui buscamos trazer à tona temas importantes e controversos, promover a reflexão e a conscientização. Hoje falaremos sobre um tema sensível e polêmico em certas partes, que é o preconceito religioso. Muito bem, vamos começar introduzindo o tema, que é o preconceito religioso. Como todos nós já sabemos, o preconceito religioso é algo presente no Brasil, visto que a gente é um dos países com um grande miscigenação de pessoas de etnias diferentes e de crenças diferentes. E eu queria saber o que vocês acham disso, dessa miscigenação, desse preconceito em geral. E aí, pessoal, uma satisfação estar aqui com vocês. Muito obrigado por você ter me chamado. E é uma honra para mim estar participando desse podcast. Boa noite aí, rapaziada, pra todos aí. Satisfação por tá podendo participar desse podcast aí, entendeu? É isso. Muito importante também tá podendo abordar sobre esse tema aí, muito importante sobre, intolerância religiosa, preconceito, que é um negócio muito presente aí na sociedade hoje e que a gente vê muito claramente aí nas ruas e em muitos lugares aí, nosso ambiente. Que isso, prazer é tudo meu. E o que você acha sobre isso tudo? Então, acho que inicialmente sobre esse assunto aí, é essencial a gente saber que a maior parte das pessoas não tem conhecimento, né? Não tem informação suficiente sobre outras religiões. E assim, a gente vive num país onde praticamente a maioria das pessoas são ou católicas ou cristãs em geral, né? E tipo assim, por conta da colonização que teve de Portugal e trouxe a religião católica pra cá. E tipo assim, as pessoas por essa minoria, né, de religiões de outras raízes, como raiz africana, raiz asiática também, acaba criando uma segregação, né, e um pensamento hostil, né, contra essas outras religiões, com- quando se devia ter respeito, né, visto que você sendo cristão, os princípios te guiam a respeitar o próximo, né? E é algo que a gente vê que não acontece de uma religião para outra, né? Não há esse respeito, assim, é, com religiões que seguem linhas diferentes de crença, de pensamento, né? Sim, tipo assim, eu concordo com tudo que os meninos falaram aí. A intolerância religiosa realmente é um problema gigantesco que a gente vem enfrentando, né, atualmente. Principalmente com as religiões que são matriz africana, como a Umbanda, que é alvo de preconceito e muita discriminação. A Umbanda é uma religião que ela mescla alguns elementos do catolicismo, espiritismo e religiões africanas. E a sua tradição de espiritual é muito diversa. A intolerância religiosa ela é muito manifestada às vezes de forma violenta com muito desrespeito. Muita gente vê alguma macumba na rua e chuta assim, com total desprezo, e até destrói terreiros aí de Umbanda. Ou seja, puro desprezo e enojo contra essas religiões. O que é triste de verdade, porque uma religião tão rica como a Umbanda, que é, é realmente inacreditável o que essas pessoas fazem. São normalmente essas religiões, principalmente a Umbanda, são alvos de ofensa, agressões verbais e até mesmo físicas. Como eu falei, destroem os terreiros, né? Apenas por causa da sua fé e pela sua prática religiosa. A intolerância pode surgir de diversas formas, como até mesmo pela criação, porque a maioria
que eu conheço, né? Eu nasci numa família que, desde os meus avós, a gente nasceu sempre num berço cristão, né? Que sempre foi influenciado desde a igreja e tal. Mas nunca a gente foi tão radical assim. Mas tem muitas famílias que desde criança é pregado que as religiões africanas são horríveis e que é o próprio demônio, assim, você tem que manter distância. Mas não, você normalmente a maior intolerância é com essas religiões, normalmente mesmo. Porque você não, a maioria você quase nunca vai ver um bandista chutando uma Bíblia, sabe? Então, é isso. Eu queria fazer uma pergunta sobre o que o Felipe acha sobre tudo isso, né? Já que ele é um integrante dessa religião. Ah, assim, eu, eu faço parte da Umbanda desde criança. Meus pais sempre me levaram aos terreiros. E desde criança, na escola, os meus colegas de classe me olhavam meio torto por causa da minha crença. Então a gente pode chegar à conclusão também de que a maioria das vezes vem a partir da criação dos pais. Os pais vão colocando isso na cabeça dos filhos, aí os filhos passam a vida toda discriminando, achando que apenas a religião delas é o certo, assim como o Daniel disse. A maioria das vezes os cristãos acreditam nisso, que quem não, não acredita nisso está errado. É, Muitas vezes também já aconteceu da gente estar no terreiro e o pessoal invadir, começar a quebrar as coisas, que é algo inaceitável, né? Porque assim como a gente não chuta a Bíblia, eu não quero que eles chutem a nossa oferenda. É uma coisa também que eu posso citar aqui, eu já recebi diversas ameaças por meio das minhas redes sociais de, de pessoas mandando, descobriram tudo, descobriram meu endereço e tal, tiraram fotos da frente da minha casa, me ameaçando até de morte. Algo que é minha religião, é minha crença, eu acredito nisso. E não é você que vai fazer eu mudar de opinião, entendeu? E isso aí é uma coisa tão real que, tipo assim, se você for pesquisar em qualquer meio, assim, de jornalismo, você vai ver que há inúmeros casos de crentes religiosos do cristianismo e destruíram terreiros, que chutaram terreiros, invadiram terreiros, quebraram e tal. E se você for ver, são poucos, eu não lembro de nenhum caso, pelo menos, de pessoas de outras religiões, da Ubanda, invadindo igrejas, quebrando, rasgando bíblias. Ao menos eu nunca vi, ou não lembro de ter visto nenhuma reportagem sobre isso. Então, é bem engraçado se a gente for parar pra olhar, porque visando todos esses impactos assim, que a religião tem na mente da pessoa, nos comportamentos, tipo assim, dá pra ver que dependendo de líderes também, porque usam muito das doutrinas da igreja para se aproveitar, né? O que a gente vê em muitas igrejas universal também, às vezes, tipo, que eles usam da, da fé, né, das pessoas para poder arrecadar dinheiro, assim, né? E o que a gente vê que é tipo assim, é quase roubo, né? Praticamente um roubo. E, tipo assim, é muito claro e visível o impacto e a manipulação também que às vezes ocorre com esses líderes sobre as pessoas, né? Usando das doutrinas e esse padrão a se seguir, né? De vida cristã ou religiosa em si nas pessoas, né? O que para quem tá dentro, ou tipo as famílias, acaba meio que sendo muito severo, né? Tipo assim, as rédeas com os filhos, assim, geralmente o que causa, às vezes consegue até causar problemas mentais na criança, né? No filho, sei lá. De, às vezes, desenvolver ansiedade, às vezes depressão também. Isso acontece bastante. Exatamente. E você pode ver que quando a pessoa ela é preconceituosa, o preconceito não é apenas com outras religiões. Acontece na própria religião, na própria igreja. Porque, assim, eu nasci em família religiosa, eu nasci na igreja. E os meus avós, eles são crentes ao extremo, né? Aquele bem
bem rígido, bem que não gosta de mudança, assim, que não gosta de nada que é diferente deles. E foram diversas as vezes que eu via umas pessoas, crianças que tinham tendências homossexuais serem julgadas, serem esculachadas na igreja. E quando eu crescia na igreja, né? Crescia cheio de problema mental, cheio de dificuldade. E às vezes quando conseguia sair da igreja, saía mal falado, as pessoas continuavam falando mal dele. E teve um caso mesmo que não foi na minha igreja, né? Mas foi numa igreja vizinha, que um jovem, ele era gay e acabou se matando, porque as pessoas falavam tanto mal dele que que ele se matou, porque ele não aguentava mais. Porque a família dele era religiosa ao extremo e era preconceituosa. E engraçado pensar porque, tipo assim, tudo isso começou na igreja. E todo mundo falava na igreja, né, que ele se matou porque era a falta de Deus, era a ausência de Deus, a ausência do amor de Deus. Quando na verdade não era a ausência de Deus que causou isso, foi só é, a presença de pessoas preconceituosas na vida dele, de crentes extremistas. É exatamente isso. Eu até convido aqui as pessoas que têm esse preconceito em relação à minha religião, que um dia venha conhecer, venha a vir ao terreiro e ver que o achismo delas estão totalmente errado. E, e é isso, a gente não aguenta mais esse tipo de pensamento, esse ataque que vem em cima da gente. E a gente não tem como fazer nada, porque sempre foi assim e se alguém maior não fazer uma mudança, vai continuar assim. E eu acho bem nobre da sua parte ter coragem de falar coisas assim em uma sociedade onde existe preconceito religioso contra a sua crença. É exatamente isso, assim como o pessoal fala, e eu não tenho vergonha de dizer, eu sou macumbeiro sim, e, e nada vai me impedir ou me censurar de dizer isso, ou de realizar esse ato de fazer minhas oferendas, porque é meu jeito de demonstrar minha crença, e é basicamente isso. Sim, exatamente, concordo muito com você. E eu acho engraçado, assim, curioso, de se reparar que o quê? As pessoas que pregam, eu tô falando aqui de uma minoria, né? Não são todos que são assim. Mas uma minoria que prega, os cristãos, que pregam o amor, amor ao próximo, caridade, se ajudar o próximo em geral, a maioria das pessoas pregam isso, né? Porém fazem o completo oposto, ensinando que há superioridade, que os cristãos são superiores às outras crenças, que o macumbeiro vai pro inferno, o homossexual vai pro inferno, e gostam de julgar e passam isso pra a nova geração, sabe? Ou seja, ele ensina desde pequeno que o filho que, tipo assim, se algum amigo da escola dele for macumbeiro, essa pessoa não vale a pena, não é pra você ser amigo, não é pra você se relacionar. E isso se encaixa até com a outra história que eu contei do homossexual que se matou por conta da criação da igreja. E é claro, vale relembrar para os nossos telespectadores que não são todos os cristãos, a gente tá falando aqui de uma minoria. Não sei, eu prefiro acreditar que seja uma minoria. Porque nem todos os cristãos tratam assim, alguns são realmente pessoas de bem que pregam o que falam. E também outra coisa, eu acho que é tudo questão também de você se achar onde você se sente melhor. Como por exemplo, um tempo da minha vida eu também tentei frequentar a igreja, só que eu vi que ali eu não me encaixava e eu vi que meu lugar era realmente na Umbanda, assim como eu tenho colegas, amigos que eram da Umbanda de berço, só que eles se encontraram na igreja porque eles não estavam mais satisfeitos com a religião delas. E é basicamente isso. Então, também tem muitos pais também, voltando nesse quesito de criação, que obrigam os filhos a seguirem a religião deles. Que também não é algo muito. Eu acho que o legal é a diversificação. Então o pessoal tinha que ver onde se encaixa melhor. Muito bem. Acho que já deu pra gente entender, tirar uma base, tirar uma conclusão disso daqui.
E, bem, chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast Pode Floda-se. Hoje abordamos temas sensíveis, porém fundamentais: o preconceito religião e a perseguição religiosa. Queremos agradecer aos nossos convidados especiais, Daniel e Felipe, por compartilharem suas histórias e perspectivas conosco. Também tenho muito a agradecer a vocês. Foi uma conversa que me deixou um pouco mais leve, pois eu realmente precisava falar isso para as pessoas. E como vocês têm uma audiência muito grande, eu espero que isso chegue ao ouvido de muitas pessoas. Também queria estar agradecendo aí de ter participado aí desse podcast. Foi muito legal, muito dinâmico aí ter participado. Foi muito importante usar da visibilidade aqui do pessoal, da popularidade, para poder estar falando de um assunto tão importante para hoje, né? Então, galera, hoje foi esse hoje o nosso podcast. Obrigado por todos terem ouvido até aqui. E é isso. Depois nós vamos vir com mais convidados. E é isso, obrigado por ouvir até aqui. E que se floda-se. Corte essa parte, por favor.